Então, agora, para a nossa próxima palestra, temos Letícia Matos, de IMPA. Ela vai falar sobre teoria de Ramsey em grafos aleatórios, e em particular sobre ciclos e cliques. Okay. Isso, obrigada, Simon. Esqueci de colocar aqui, né, uma capa para a palestra, mas esse trabalho aqui foi um trabalho conjunto com Anita Lebenal, Valner Mendonça e Joseph Skokan. Então, vamos lá. Primeiro, o que são grafos Ramsey? Eu vou dizer que G flecha F, ou G Ramsey para F, se em toda a coloração das arestas de G com vermelho ou azul, a gente pode encontrar uma cópia de F monocromática em G. Aqui alguns exemplos. K5 não flecha triângulo, porque existe uma coloração de K5 que não tem triângulo monocromático, e K6 flecha triângulo, porque toda coloração de K6 tem triângulo monocromático. E o famoso teorema de Ramsey diz que para todo grafo F existe um grafo G, tal que G flecha F. E a pergunta natural para a gente que gosta de grafos aleatórios é quando o GNP vai flechar F. Essa pergunta ela foi respondida na década de 90 por Rodolph Rutchinsky, e eles provaram que para quase todo grafo F, tirando alguns casos, entre aspas, degenerados, como estrelas e tudo, o threshold para essa propriedade, GNP flecha F, é da ordem de n a menos 1 sobre a m2 densidade de F, onde essa m2 densidade é essa função um pouco complicada aqui, mas que eu já vou explicar por que a gente deve esperar isso. Então, por que a gente deve esperar o threshold para GNP flecha F ser dessa ordem? A intuição é que GNP tem que flechar F se existe uma proporção constante de arestas que estão em uma cópia de F, porque senão você não vai ter cópias de F suficiente para encontrar uma cópia monocromática. Então, se você precisa dessa condição, basta você comparar o número de cópias de F com o número de arestas do seu grafo. E, bom, uma observação é que se o número de cópias de F em GNP deve ser mais ou menos uma proporção constante do número de arestas, então, em particular, isso tem que acontecer para todo subgrafo de F. Então, você tem que ter que a esperança do número de cópias de H tem que ser pelo menos o número de arestas de GNP para todo subgrafo H em F. E aí, se você arranjar os termos aqui, você fica com exatamente P tem que ser muito maior ou uma constante maior do que N a menos E de H menos 1 sobre V de H menos 2, para todo H em F. E aí você arranja de novo os termos e fica com essa M2 densidade aqui no expoente. Então, essa é a intuição, mais ou menos, de por que a gente tem que esperar esse threshold para flechar. E agora que a gente sabe que o caso simétrico está totalmente resolvido há muito tempo, a gente se pergunta o que acontece com o caso assimétrico. Então, a gente tem a mesma definição, basicamente. A gente diz que G flecha um par de grafos FH, ou que G Ramsey para um par FH. Se em toda a coloração das arestas de G, vermelho ou azul, a gente pode encontrar uma cópia vermelha de F ou uma cópia azul de H. E, de novo, a pergunta natural é quando que GNP flecha FH? E a gente tem essa conjectura de 97, de Correia-Kawa-Kreuter, que nos diz a função threshold, que nos dá a função threshold conjecturada. Esse M2 de FH aqui é uma generalização do M2 de um grafo só. A fórmula é um pouco complicada, então não vou entrar em detalhes, mas basicamente eles conjecturaram qual que deve ser uma função geral em ter de um par de grafos para o zero. E a gente fala que esse statement aqui do limite igual a zero, quando P é menor do que essa função, a gente chama de zero statement. E quando o limite é igual a 1, se P é maior do que isso aqui, a gente chama de one statement. Então, essa conjectura tem essas duas partes.
Aqui eu tentei dar um resumão do que tem acontecido na direção de resolver essa conjectura. Não vou falar todos esses resultados, só vou colocar aqui por completude, digamos assim. Só vou dizer que, recentemente, o One Statement foi resolvido, ano passado, por Mousset e Nadal-Samoti, para todos os pares. E, então, agora falta só o Zero Statement para completar essa conjectura. Porém, o que se sabe do Zero Statement é muito pouco. O que se sabe do Zero Statement é que é verdade para pares de ciclos, verdade para pares de clique, e nesse paper aqui, algumas condições, eles encontraram algumas condições que implicam o Zero Statement, só que, na prática, elas são muito difíceis de serem verificadas. E eu acredito que elas não tenham sido verificadas para nenhum par de grafos. Então, nesse trabalho que eu fiz com a Anita, o Valner e o Joseph, a gente provou o Zero Statement para pares de cliques e ciclos, de tamanho pelo menos 4, cada um deles, e isso completa para todos os cliques e ciclos com qualquer tamanho. E aqui eu ainda não disse para vocês qual que é o threshold, né, para esse clique, para a GNP flechar, clique e ciclo. A gente vai ver daqui a pouco a intuição por trás do que deve ser a função. E a principal ferramenta da prova é uma caracterização estrutural de grafos Ramsey para esse par e uma aplicação do algoritmo de Correia-Kawakreuther. Então, agora eu vou falar a intuição para a gente encontrar o threshold, que foi a intuição dada por Correia-Kawakreuther. Aqui eu só vou falar de clique e ciclo, que é o que a gente vai estar interessado agora. Então, qual que é a intuição do que deve ser o threshold? Se GNP flecha o par de clique e ciclo, então existe dentro de GNP um grafo que é Ramsey minimal, né? Então, existe em GNP um grafo G que flecha esse par. Porém, se você tirar qualquer aresta de G, só aresta, mantendo os vértices, você tirar qualquer aresta, esse grafo não vai mais flechar. Então, isso significa que, se você colocar essa aresta de volta, flecha, né? Então, você tem que ter um ciclo contendo essa aresta e um clique também contendo essa aresta. Então, toda aresta, ela tem que conter um ciclo e um clique. Então, você pode esperar que, em volta de toda a aresta, a gente tem que ter uma estrutura desse tipo. Você tem a sua aresta aqui, ela está num ciclo, e, de repente, você vê umas pétalas, né? São os cliques em torno desse ciclo, contendo cada aresta desse ciclo. Então, a gente tem que ter essa estrutura no gráfico. E... bom, isso aqui eu estou chamando de flor, e então a intuição é que o seu GNP ele tem que estar coberto de flores, né? Flores em todos os lugares, em todas as arestas, para que você fleche. E eu vou chamar de XGF o número de cópias dessa flor em GNP. Então, o que tem que acontecer? Se toda aresta ela tem que ter uma estrutura desse tipo, então o número de estruturas desse tipo, o número de flores, tem que ser mais ou menos o número de arestas do grafo. Então, a esperança do número de flores tem que ser pelo menos o número de arestas. E aqui a gente pode pensar, bom, eu não te disse a estrutura da flor exatamente, mas você pode pensar que a flor mais difícil de você... a flor mais fácil, na verdade, de você encontrar é a flor mais esparsa, mas se você tiver essa flor mais esparsa, você vai sempre flechar. Então, a intuição é que essas flores que você encontra nas arestas, elas têm que ser basicamente todas arestas disjuntas, os cliques arestas disjuntos. Então, você compara a esperança
do número dessas flores, basicamente com pétalas arestas disjuntas, com o número de arestas do grafo. Então, o número de vértices nessa flor aqui, você pode calcular, é R menos 1 vezes L menos 1 mais 1. E o número de arestas é aqui, bom, você tem L menos 1 cliques, então é R escolhe 2 vezes L menos 1, mais essa aresta aqui sobrando. Então, essa é a esperança do número de flores como essa. E você só rearranjando os termos, você tem P maior do que uma constante vezes um N a menos 1 sobre N2, e a M2 densidade é exatamente o que a gente obtém dessa flor aqui. Então, essa é a função M2 nesse caso. Então, agora vamos à prova, a ideia da prova. A gente define esse lambda de G como sendo V de G menos aresta sobre M2. Observa que isso aqui é exatamente a expressão que aparece na esperança. Quando você calcula a esperança do número de cópias de G em GNP, a gente tem um N elevado a V de G menos Z sobre M2. E essa quantidade aqui é importante por causa disso. E, por simplicidade, eu vou denotar por Rn os grafos Ramsey de N vértices. Então, o que é uma primeira tentativa para tentar resolver esse problema? A gente tem aqui a probabilidade de GNP, claro, é a probabilidade de GNP flechar o par, é a probabilidade de GNP estar contido nesse conjunto de grafos Ramsey de N vértices. E se a gente aplicar só a union bound direto, acontece que essa soma aqui é muito grande. Então, a gente tem que contornar essa union bound de alguma forma. Então, como que a gente contorna a union bound? A gente encontra uma família de grafos F e uma função que vai dos grafos Ramsey até essa família F, de modo que essa família F ela é pequena. Essa função ela tem a propriedade de que ela mapeia o grafo Ramsey para um subgrafo de G. E para todo grafo dessa família, ou esse grafo nessa família ele é pequeno e denso, e aí vai ser muito pouco provável de que ele esteja em GNP, ou esse grafo ele é muito grande e estruturado. E aí o fato dele ser grande e estruturado vai fazer também com que ele seja raro a aparência dele em GNP. E como a família vai ser pequena, aí a gente pode usar a union bound. Vamos fazer isso com mais detalhes agora. Então, qual é essa família F que a gente encontra? Antes de eu definir ela, eu vou precisar de duas coisas aqui. O J, a gente vai definir esse J1 de epsilon como sendo os grafos G, tal que o lambda de G é menor ou igual que menos epsilon. Isso é o equivalente ao grafo C denso. E a gente define o J2 como sendo os grafos em que o seu lambda ele pode ser grande, porém é limitado por uma constante m, e o número de arestas desse grafo em J2 é pelo menos log n. Então, os grafos em J2 eles são grandes, eles têm muitas arestas. Então, qual que é o nosso teorema estrutural? Para qualquer RL maior do que 4, a gente consegue constantes epsilon e m, tais que para todo natural n vai existir essa função f, que vai mapear um grafo Ramsey até esse J1 união J2, que vai ser a nossa família pequena, de forma que, então, o f ele mapeia G a um subgrafo de G, e a imagem de f é muito pequena, é polylog. E isso vai ser suficiente agora para a gente usar a union bound. Então, de um lado, eu coloquei aqui o resumo do nosso
teorema. E agora a gente vai através dele, a gente vai provar o zero statement para clique e ciclo. Então, como a gente faz isso? A gente define esse I1 e I2, que é basicamente a interseção da imagem de F com J1, e a I2 vai ser a interseção da imagem de F com J2. Então, o que está acontecendo aqui? O GNP, ele flecha esse par se o seguinte acontece. Vai existir, ok, um grafo Ramsey em GNP, certo? E aí a gente pode pegar esse mapa ele está levando um grafo Ramsey a essa família J1, J2. Então, é suficiente fazer essa união sobre a imagem da função f em J1, J2. Então, a gente cota essa probabilidade aqui com essa união sobre os grafos nessa família. E aí a gente tem dois casos, que são ou o f ele está em J1, ou o f ele está em J2. Então, se o f ele está em J1, o que acontece? A gente tem esse lambda aqui limitado por um menos epsilon. Então, lembra que o lambda ele está associado, né, à esperança. Fica muito fácil você calcular a esperança quando você sabe que isso é negativo. Então, a probabilidade de f estar contida em GNP é menor ou igual que a esperança de f estar contida em GNP, e isso daqui é exatamente n elevado a lambda f, por isso a definição de lambda. E como esse f está na família J1, então a gente tem n a menos 1 epsilon. Então, esse caso é fácil. O segundo caso também é fácil, porque se f está em I2, que é nessa família J2 aqui, de novo a gente usa a esperança. A probabilidade de f estar contida em GNP é cotada pela esperança. E agora, a gente ganha pela constante do P. A gente escolhe aqui a constante do P como sendo bem pequena, vezes esse n a menos 1 sobre M2. E porque a constante é muito pequena, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa constante elevada ao número de arestas de f, e, por um lado, a gente vai ter um n elevado a lambda de f. Só que o número de arestas de f é muito grande, é logarítmico. Então, aqui a gente fica com um n a menos 2m vezes n a uma constante. E aí você só escolhe a constante do P grande o suficiente, aqui eu escolhi 2 a menos 2m, e isso aqui vai para zero. Então, isso aqui também é polinomialmente pequeno, e como a família é logarítmica, a gente consegue cotar tudo muito bem. E, bom, eu não vou dizer, né, nem dá tempo de dizer como que a gente obtém esse teorema, mas eu vou dizer que o primeiro passo é a gente resolver um toy problem, que é o seguinte. Se você pega qualquer grafo Ramsey, como mostrar que a probabilidade dele aparecer em GNP vai para zero? Então, você pega um grafo só e você quer mostrar que a probabilidade dele aparecer em GNP vai para zero. E isso acontece se a densidade, se nesse grafo Ramsey existir um subgrafo lá dentro, um subgrafo H, tal que a densidade dele é um epsilon maior do que a M2 densidade. Então, aqui eu coloquei uma conta, mas é basicamente isso que eu disse. Por que isso é suficiente? Se a probabilidade de G aparecer em GNP, eu posso cotar pela esperança do número de cópias de H em GNP, e aí você só fatora as coisas aqui, a densidade, como ela vai ser maior do que M2, esse cara aqui vai para zero,
e elevado a V de H não importa. Então, basicamente, o primeiro passo é resolver esse toy problem. E esse toy problem, ele está em aberto para quaisquer pares de grafos que não sejam cliques e ciclos. Eu acho que ele é um passo importante para resolver a Kawakroiter conjecture. Então, para resolver esse toy problem e também para provar o teorema, a gente usa uma linguagem de hipergrafo. Então, a gente passa para uma linguagem de hipergrafo que ela é um pouco mais útil. Para qualquer grafo H, a gente define um hipergrafo no qual os vértices desse hipergrafo eles correspondem às arestas de H e as hiperarestas desse hipergrafo correspondem às cópias dos cliques e ciclos em H. E aí, o problema de H flechar, o par clique-ciclo, ele é equivalente ao hipergrafo flechar clique-ciclo, onde aqui eu estou pensando em coloração de vértices e em arestas do tipo 1, vindo de cliques. Eu quero encontrar uma azul ou uma vermelha. Uma hiperaresta vermelha do tipo 1, vindo de cliques, e uma hiperaresta azul vindo de ciclo, nessa coloração de vértices. E aí, a gente pega um hipergrafo nesse G de H, que é Ramsey minimal, a gente trabalha com esse hipergrafo. Então, o que é um hipergrafo Ramsey minimal? Ele é um hipergrafo que flecha, porém, se você tirar qualquer hiperaresta dele, ele não vai mais flechar o par clique-ciclo. Então, esse hipergrafo existe. E qual que é a vantagem de você lidar com esses hipergrafos Ramsey minimais? É o seguinte, se você pega um hipergrafo Ramsey minimal, você pega qualquer hiperaresta dele. Então, suponha que você pegou uma hiperaresta que vem de um ciclo. Então, se você tira essa hiperaresta, você não flecha mais, né? E aí, se você coloca ela de novo, você flecha. Então, isso significa que existe uma coloração em que essa hiperaresta E que você pegou, ela é a única monocromática. É a única que te faz ser Ramsey para esse grafo. Então, se você flipar a cor de qualquer vértice aqui, você continua Ramsey, então você, em particular, tem que achar uma cópia vermelha de uma hiperaresta do tipo 2. E aí você pode fazer isso com todo o vértice dessa hiperaresta. E você consegue provar que para todo vértice nessa hiperaresta, que corresponde a uma aresta no grafo original, né, vai existir um clique que ele só vai intersectar esse ciclo, a aresta intersectar esse ciclo apenas em E, para todo E aresta no ciclo. Então, isso é importante porque para cada ciclo, então, e para cada aresta nesse ciclo, eu consigo encontrar uma cópia do outro grafo, do grafo clique, em que eles só vão intersectar, aresta intersectar apenas naquela aresta que eu quero. E isso acontece também se você inverter as coisas, né? Ao invés de você começar com um ciclo, você começa com um clique, e você também consegue a mesma propriedade. Essa propriedade, no geral, a gente chama de propriedade star crítica. E só para finalizar, eu vou dizer que porque esses hipergrafos Ramsey minimais são úteis, porque a gente tem um lema que diz que se você pegar esse hipergrafo Ramsey minimal, se você pegar o grafo gerado pelas hiperarestas dele,
E se você olhar a densidade desse grafo, ele vai ser muito denso. Ele vai ter densidade maior do que a M2 densidade mais um epsilon. Então, é isso. Acho que eu devo parar por aqui. Obrigado, Letícia. Desculpa ter muito barulho aqui, mas obrigado, muito obrigado pela palestra. Obrigado a você. Obrigado. Então, vou parar a gravação.